Então agora vamos falar na unidade 3.6. Nessa unidade vamos falar da parte, uma das partes mais legais, né? Quando a gente já consegue ver mais detalhadamente como que está ficando todo esse escopo do serviço, como que está ficando toda essa jornada, né, propriamente dita. E aí então a gente vai trabalhar com a construção da jornada como um todo. E aí, para criar então, né, essa construção da jornada, aqui a gente vai falar um pouquinho aí na geração das experiências memoráveis. Vamos explorar os conceitos de autores renomados também, para falar a respeito disso. Vamos falar da persona mais uma vez, identificar os pontos de contato, os touch points importantes para isso e compreender as emoções envolvidas em cada uma dessas interações, destacar os momentos da verdade que a gente chama e, e destrinchar isso, né, ao longo dessa primeira é, desse primeiro momento, tá? Então nessa parte da nossa jornada a gente já está falando da parte 5 da construção da jornada propriamente dita. Então já avançamos aí um pouco mais da metade da nossa matriz, da metodologia. Então aqui a gente vai definir quais são as ações do cliente, né, por persona, ou se a gente já tem definido, né, o nosso público, quem que é, como que ele se comporta, ótimo, melhor ainda, que aí não precisamos trabalhar com a persona. E onde essas ações, esses touch points, eles acontecem, né? E qual é as emoções envolvidas em cada uma dessas interações que a gente chama do momento da verdade. E aí Kigart ele traz, né, em resumo, que a experiência do paciente é o processo mais importante das organizações. E todos os outros, eles precisam estar alinhados e funcionando para que a experiência do cliente ele seja a melhor possível sempre. Então, é muito importante que todos os processos organizacionais já mapeados, né, eles estejam funcionando em harmonia, da melhor forma possível, performando, para que a gente consiga entregar então a experiência. Então isso é um complemento, né, que vamos ter ao longo de todos os processos organizacionais dentro de uma instituição. E quando a gente fala disso, a gente fala em mapeamento da jornada. Aqui vou falar de alguns templates para vocês, mas eu vou conceituar de forma geral o que é essa jornada do cliente e que são pontos importantes na construção dessa jornada, do template final dela. E aí é claro que cada organização ela também se adapta nesse roteiro, porque ele não é estático, né, gente? Ele tem que fazer sentido para cada organização, para cada tipo de produto e de serviço. Então, a jornada do cliente, a gente tem que compreender que ela é o caminho percorrido, né, por um consumidor. Ele desde esse primeiro contato dele com a marca, né, até a conclusão de uma compra, de um uso, de um serviço, enfim, mais ou menos esse conceito que a gente pode se dizer. Tem um livro muito importante e legal que ele chama é, The Experience Economy. Ele é muito bacana também. Ele destaca que a criação das experiências memoráveis, né? As empresas elas devem ir além dos produtos e serviços, né? Elas devem focar na criação de experiências que envolvem o cliente ao nível emocional, que é aquilo que a gente sempre fala, né? E além dessa expectativa do cliente, da usabilidade do produto e gerar um laço emocional, gerar esse vínculo, porque 95%, né, da memória de uma experiência, ela está vinculada à emoção e não à razão, né? Então é muito importante que a gente crie esses vínculos emocionais com o nosso cliente, com o nosso paciente, se assim for. E aí é importante, então, entender com profundidade essas necessidades, esses desejos dos clientes para criar essas expectativas. Inclusive, tem empresas, né, e serviços e unidades hospitalares, como, por exemplo, o Albert Einstein já trabalha nesse modelo, e outras instituições também, como o Cleveland Clinic. Cleveland Clinic, o Albert Einstein agora não me lembro se já tem essa cadeira. Acho que eu acabei confundindo aqui os dois. Eles já trabalham com a cadeira do CXO, né, do Chief Customer Office, né? É um profissional que ele é voltado aí para a parte da experiência do paciente na alta liderança, como se fosse um CEO da experiência, vamos dizer assim, né? Para vocês verem o quão importante é para algumas instituições trabalhar com esse assunto de entrega de experiência.
E aí a gente pode associar, né, o nível de sucesso também dessas empresas e de entrega de experiência por elas, né? E se dá também esse fato. Então vamos lá, né? Primeiro vamos falar aqui de alguns pontos importantes e depois vamos passar para alguns templates de jornada também. Eu trouxe até alguns exemplos aqui para a gente ver que nem são voltados da área da saúde também de uma forma mais geral. Primeira parte que eu queria falar com vocês é a respeito da definição da ação do cliente por persona, né? Ou por clientes, enfim, que é a identificação da persona. Então, geralmente a gente trabalha com o mapa da jornada com personas. Então, não tenho aquela estruturação, né, do meu serviço ainda super robusta, mas eu criei as personas que consomem o meu serviço, que consomem o meu produto. E aí, para cada tipo dessas personas, eu tenho uma jornada diferente. Porque essas personas, consequentemente, eu vou precisar de processos, vou precisar de insights diferentes para ativar o nível emocional dela também. E ela tem valores diferentes e ela tem necessidades diferentes também. Então, por isso que é importante trabalhar com personas. Vou mapear a jornada. Então, vou mapear a jornada de uma persona X, de um público X dentro da instituição, tá? Não posso fazer isso de uma forma muito macro, porque senão eu não consigo atingir objetivos com isso. Então, é muito importante eu segmentar todo esse processo. E quando a gente fala de segmentar, a gente tem que utilizar dados demográficos, sim, né? Dados comportamentais. Então veja que a gente foge também somente daqueles dados rasos de sexo, idade, né? Enfim. Então a gente vai para dados comportamentais também, para dados psicográficos, para criar uma persona detalhada, para a gente atingir o nível de emoção que a gente precisa para criar esse vínculo. E aí cada persona ela vai representar um segmento de cliente, como já falei e repito, e com comportamentos e necessidades semelhantes. Então aquele público X, segmentado e reconhecido com a persona X, ele tem aquela necessidade, né? E ele tem essa descrição e a gente agrupa ali todo esse agrupamento de clientes, né, dentro dessa persona e para desenvolver essa jornada para essas pessoas. Algo importante também que podemos utilizar para identificar a persona, que também por vezes é muito bacana, que a gente já falou também, é as entrevistas e observações. Então, realize entrevista com o cliente, né, com clientes reais, aí já no caso, né, não é mais a persona, e observa a interação para entender a motivação, os desafios deles. A gente já falou isso ao longo também dessa jornada aqui de vídeos. Então é importante ter isso em foco também quando possível a realização. E aqui vocês vejam o quão as etapas elas vão se interagindo, né, ao longo do processo e o quão importante eu tenho que ter isso definido, porque aí vai se casando uma coisa com uma outra e vai ficando fácil de eu criar, né, de eu desenvolver todo o processo de uma forma muito fluida. Às vezes a gente fala aqui, dá a impressão que eu tenho muito retrabalho, mas a partir do momento que eu tenho essas informações, as outras etapas elas se tornam muito mais rápidas, porque eu aproveito muito essas informações. Algo muito importante para fazer mapeamento da jornada é eu conhecer os meus processos organizacionais. Eu não consigo mapear uma jornada se eu não tenho um mapeamento de processos. Se eu não conheço a minha instituição, se eu não conheço o meu processo, se eu não conheço aquela linha de cuidado, por exemplo, se for dentro de uma instituição de saúde. Então, uma dessas etapas principais é trabalhar com mapeamento de processo muito bem definido dentro da minha unidade, do meu serviço. E aí, dentro desse mapeamento das ações, as etapas da jornada, elas podem ser divididas, né, em etapas mais claras, com uma conscientização, uma consideração, uma comparação, de certa forma, assim, e um link, né, com o seu mapeamento de processos. E isso vai fazer com que a gente consiga trabalhar com um processo mais clean, né? E trabalhar com ações que nessa jornada vai ficar mais claro para a gente atingir a conscientização, a consideração e também elevar o nível de compra, de retenção e lealdade desse cliente também. Então é muito importante a gente ter esse processo bem estabelecido. Em relação às ações específicas, para cada etapa, né, definir as ações específicas que cada persona ela realiza. Então, por exemplo, na etapa de consideração, uma persona
ela pode pesquisar avaliações online, enquanto outra ela pode solicitar recomendações de um amigo. Então sempre isso é bom ter foco também nesse processo. Os touch points é muito importante, então temos que ter a identificação dos pontos de contato. Esses pontos de contato eles devem ser mapeados. E aí a gente pode fazer aí esse mapeamento dos touch points de algumas formas. Temos os canais de interações, que a gente pode dizer dessa forma, que é a identificação de todos os canais onde ocorrem interações ao longo daquele processo, ao longo daquela jornada que o meu cliente faz dentro do meu serviço. Então, por exemplo, isso vai se aplicar a lojas físicas, a sites, redes sociais, em atendimentos ao cliente. E veja bem, quando a gente fala de touch points, né, dos pontos de contato, isso ele está muito linkado também até como o seu cliente vai te achar nas redes sociais, vai te achar nos navegadores de buscas da internet, por exemplo. Então, ali já é um primeiro ponto de contato que você tem. Então, é muito importante levar isso em consideração também ao longo dessa jornada, ao longo desse processo. Tá? As interações chaves, então aqui em relação às interações chaves, é listar as interações chaves em cada canal. Então, por exemplo, em um site, os touch points pode incluir a página inicial, as páginas de produtos, né, os processos de checkout, enfim, o que é uma interação chave dentro daquele contexto macro seu, né, de touch points. A análise da importância também relacionado mais à priorização dos touch points. Então, determinar quais são os touch points que têm maior impacto na experiência do cliente e concentrar esforço neles, né? Então, com o mapeamento da jornada, posteriormente, depois a gente consegue começar a mensurar esses pontos de contato para ver quais são os mais críticos também, tá? E aí começar a ver como podemos melhorar com isso. Dentro do ambiente de saúde tem até ferramentas hoje muito fáceis para fazer isso, como por exemplo a avaliação dessa jornada do paciente como um todo, como plataformas como Solvis, por exemplo, né? Ele faz todo esse mapeamento da jornada do paciente dentro da instituição de saúde e a gente consegue também fazer toda essa interação e ver como que está sendo fluido essa navegação do paciente e também as interações, tá? Ele consegue avaliar cada um desses pontos de contato. Vamos falar então das emoções envolvidas no momento da verdade. Então, um dos principais motivos da gente fazer o mapeamento é o momento da verdade também. Então, aqui a gente tem que compreender as emoções. Então, o mapeamento emocional é muito importante. A gente vai ver que tem até partes específicas de dentro do mapeamento da jornada que é destinado para a parte das emoções. Então, aqui a gente tem que identificar as emoções que os clientes eles experimentam em cada touch point. Então, por exemplo, no ponto de contato 1, 2, 3, em cada um deles, quais são as emoções vivenciadas por esse cliente, né? E isso pode variar muito, né? De entusiasmo, confiança, frustração, decepção, raiva, medo, ansiedade, enfim. Depende muito do que estamos falando. O ambiente hospitalar, ele é muito diferente, por exemplo, de um varejo, né? De um e-commerce. Então, temos que elevar e personalizar essas emoções de acordo com o que estamos trabalhando. Ferramentas de feedback, utilizar as pesquisas de satisfações, análise de sentimentos em redes sociais, né, para captação das emoções também dos nossos clientes. Isso é muito importante para a gente conseguir mensurar também e capitanear as emoções envolvidas nesses momentos da verdade e aí mão na massa com os ciclos de melhoria. Deixa eu ver aqui o que mais, deixa eu me lembrar. Dentro dos momentos da verdade ainda, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da definição. Acho que vamos falar um pouquinho da definição do momento da verdade, que não sei se ficou bem claro para vocês. O momento da verdade tem uma definição de um autor que eu sou muito ruim para nome, não vou lembrar agora certinho quem que é ele, mas ele traz que o momento da verdade eles são interações críticas que definem a percepção do cliente sobre a sua marca, né? Então é muito importante a gente ter esses momentos da verdade e trazer essas interações de uma forma muito mais fluida possível nesses touch points, né? E aí tem que
ter uma identificação e uma gestão desse processo. Então, tem que identificar, né, que esses momentos estão sendo bem desenvolvidos ou não, né, dentro da estratégia organizacional, e garantir sempre que sejam positivos esses momentos da verdade, tá? Um exemplo bobo aqui, né? O atendimento de um cliente, por exemplo, em uma situação de algum desgaste, algum problema. É um momento crucial que pode transformar uma experiência negativa em positiva também, entende? Então, ali tem um momento que esse cliente está passando por algo muito ruim dentro da jornada dele, e ali eu consigo, então, ter um atendimento de uma forma muito melhorada ali, com uma atenção muito grande, personalizada, e atendo a necessidade dele, né, o ruído ali que estava acontecendo, e transformo aquilo em algo positivo. Então eu transformo essa jornada dele de uma experiência ruim numa experiência positiva. E vice-versa também acontece. Às vezes ao longo de toda a jornada, tô tendo ali algo fantástico, chega ali num ponto de contato, pronto, derruba toda essa jornada, né, de excelência que eu estava construindo também. Então, é muito importante esse processo. E aí, quando a gente fala em mapeamento de jornada, é muito importante a documentação de tudo isso, tá? A documentação da jornada. Ela é um processo visual, então temos que criar mapas visuais da jornada do cliente, que vai incluir tanto as ações, touch points, emoções, ferramentas de diagramas, de fluxos, ou até softwares, né, de mapeamentos da jornada, eles podem ser úteis também. Tem ferramentas hoje baseadas em IA que dá esse processo em tempo real praticamente, né, que ele vai fazendo a captação através até de câmeras da sensação dos clientes ao longo da sua jornada. Isso é muito fantástico. O detalhamento, que inclui detalhes, né, de como o tempo gasto em cada etapa, porque a gente sabe que algo muito crítico hoje é o tempo de espera, é o tempo gasto para realizar determinada ação. Hoje o imediatismo ele é muito grande dentro, né, da humanidade, então a gente quer tudo muito rápido. Os obstáculos enfrentados, oportunidades de melhoria, tudo isso é muito importante que seja detalhado também dentro desse mapa de jornada. A criação de experiências memoráveis, a gente vai trabalhar basicamente com a personalização, que a gente já falou, né? Que é a utilização de insights das personas, né? Para personalizar essas interações ofertadas. A inovação constante, que não pode deixar de existir, porque nos ciclos de melhoria contínua, sempre vamos inovar nos processos como um todo, para criar aí algo novo, né? E melhorar a forma de lidar com esse público, de uma forma geral. O feedback e ajustes, eles estão em todas as etapas, então sempre que possível escutar o cliente, captar essa informação e transformar isso na melhor forma possível e mais rápida possível, né, em uma resposta para ele. Então, a adaptação rápida ela é muito importante. Sempre tem que estar preparado para ajustar a estratégia com base no feedback recebido e garantir que a jornada do cliente ela permaneça relevante e impactante. Muitas instituições já trabalham até isso em real time, né? Então, a instituição, hospitais tem muito isso, né? Então, o paciente tem um tablet, tem um dispositivo, um aplicativo, ele vai fazendo um reporte diário da experiência dele e algo que aconteceu de ruim que ele reporta ali, a equipe já vai trabalhando ali ao longo da internação mesmo para reverter aquilo que aconteceu ao longo daquele cuidado, daquela jornada. Então, assim, a construção da jornada do cliente, né, que gera essa experiência memorável, ela existe sim, uma compreensão profunda dessas necessidades das emoções, o mapeamento detalhado dessas interações, de um compromisso contínuo com a inovação e a personalização. E aí a gente vai agora falar um pouquinho mais a respeito da ferramenta em si, da carinha dela aqui, né? Que existe vários tipos. Aqui é um resuminho do porquê mapear jornadas, né? Resumindo tudo isso que a gente falou. Porque mapeando jornadas a gente projeta inovação, novidades, a gente entende as avaliações dos clientes, porque aí tudo passa a fazer mais sentido. Buscar oportunidades de melhoria como um todo, que a gente roda os ciclos de PDCA dentro das instituições, levantar e entender todos aqueles gaps e falhas dos processos, principalmente nos touch points, entender como os clientes eles alcançam seus objetivos, porque dentro daqueles insights, daqueles feedbacks, se a gente converte aquilo com o olhar do cliente, provavelmente ele vai ter muita informação de como
e, e de que forma ele alcança os objetivos deles com o seu produto ou serviço. Testar ideias e mudanças é muito importante também. Descobrir os pontos de maior atrito na experiência dentro dos touch points, né, através da mensuração deles. E mapear jornadas é entender que não tratamos apenas de processos, mas de percepção. Porque se for para mapear uma jornada para ter uma forma só diferente de mapear um processo, é melhor que nem seja feito, porque aí é só perder tempo mesmo. Aqui é um exemplo que eu fiz, um exemplo relacionado a uma empresa aérea. Aqui a gente tem a persona, olha que legal. Então aqui nesse modelinho, nesse template, existe várias formas. Ele é muito básico esse aqui, para quem está iniciando mesmo. Temos a persona aqui. Nossa persona, ela tem sim até foto, né? Tem que ter a fotinho da persona. E aqui a descrição dessa persona, tá? Faltou até o nome aqui, que geralmente era bom ter até o nome da descrição dessa persona, mas geralmente ele vem linkado em uma outra página ali, antes falando toda a narrativa de quem é essa persona. Não coloquei aqui para não ficar muito extenso. Então essa persona ela traz, né, numa forma mais descontraída e questionando, né? Quem não gosta de viajar, né? Eu estou realmente ansioso para a minha próxima viagem. E aí, com base nisso, a gente já entende que essa é uma persona que ela gosta de viajar muito. E aí, aqui então, temos toda a fase da jornada, que basicamente é um mapeamento do processo. Aqui muito sucinto, tá, gente? Não abri, não detalhei muito esse processo, só para a gente entender mesmo. E aí, aqui embaixo desse processo dessa persona, a gente traz a experiência do cliente e já as melhorias. Em relação à experiência, a gente vai ter os pontos de contato, os touch points, em cada uma das etapas do processo dessa jornada, da fase delas. E pensamentos e sentimentos. Lembra que falamos que as emoções são pontos críticos e chaves quando a gente trabalha com a experiência e quando a gente vai fazer o mapeamento da jornada? Pois bem, elas estão aqui de formas estratégicas. Então, por exemplo, vamos falar rapidamente aqui desse processo. Então, a fase da jornada de explorar os itinerários. O ponto de contato é o detalhe da viagem, o canal de suporte pré-vendas e a página de reserva de viagem. Então, tudo isso aqui são os touch points, os pontos de contato para essa fase da jornada que essa persona vai vivenciar. E aí, durante isso, quais são os possíveis pensamentos e sentimentos dela, tá? Aqui é uma persona, então a gente faz esse exercício na criação da persona e tenta imaginar o que poderia acontecer. Então, a falta de pesquisa, o folheto não imprimível, a falta de canal de suporte de tempo real e não dá como comprar passeios. Então, aqui são alguns pensamentos, certo? Aqui poderia até trazer alguns sentimentos também. Alguns podem até desmembrar esses processos, mas com base nos pensamentos a gente também pode aí já ter um insight a respeito dos sentimentos que essa pessoa pode ter tido com esse processo. E aí aqui embaixo, já indo para as melhorias, tem algumas ideias, né? Então, por que não já rodar um ciclo de melhorias que podemos ter aqui, um brainstorm? Então, por exemplo, um suporte de pesquisa avançada, por que não? Um suporte, né, para brochuras imprimíveis, um apoio às redes sociais, um permitir a comparação de passeios, né? Enfim, então aqui são alguns exemplos. Por exemplo, no agendar a viagem. A página de reserva da viagem é um ponto de contato, um touch point, e aplicativo da empresa. Os sentimentos. Processo de reserva complicado. Então imagina que ficou irritado, nervoso, vários sentimentos gerou nesse processo. Não é possível reservar por meio de dispositivos inteligentes. Olha só que bacana. Então gerou uma frustração aqui também. E aí as ideias com esse processo foi simplificar o fluxo da página de reserva, adicionar dicas aos campos para as pessoas terem um melhor conhecimento de como utilizar, né? Lembra do sucesso do consumidor, do usuário? O suporte para reservas por meio de aplicativos também. Então aqui é um pequeno exemplo, depois vocês podem olhar com mais calma também todo esse processo aqui desenhado dessa jornada, que vai estar no material de apoio para vocês também. Mas veja que bacana.
Uma forma muito simples de mapear a jornada, que já vemos vários pontos de contatos críticos, né? Com vários sentimentos e pensamentos ali, que nos dá insights já para melhorias, tá? Desses processos. Vamos ver mais um? Olha isso que diferente. Esse aqui, ele é um mapeamento da jornada que a gente usa o gráfico emocional, certo? Então aqui a gente vai ter a persona, vai descrever a persona aqui, né? Quem que é essa persona? Aqui nos estágios é o mapeamento do processo propriamente dito. Quais são esses estágios do processo como um todo? Na experiência do cliente, a gente vai ter os touch points, né, os pontos de contato dentro de cada um desses processos e os sentimentos gerados dentro de cada um desses processos. E aí aqui a gente tem a separação dos sentimentos com as emoções. E dentro das emoções a gente elenca algumas delas e aqui a gente tem a variação gráfica da oscilação dessas emoções também ao longo de toda a jornada desse cliente, ao longo, né, desse processo mapeado dentro da jornada do cliente. É muito bacana também esses modelos aqui. Existem várias formas, tá? Esses aqui são os mais simples, existem muito mais complexos também. E aqui as recomendações, que são as ideias para melhorias. Então, com base nisso aqui, o que eu posso fazer para melhorar aí os insights, para melhorar esse processo, para melhorar o nível de satisfação, de emoções do meu cliente? Trabalhar com emoção é muito importante, porque se eu tiro, né, esses níveis de emoções ruins do meu paciente e eu elevo para emoções positivas, provavelmente eu tenho uma possibilidade muito maior de gerar, então, sentimentos e emoções que vai despertar um interesse, né, uma experiência muito mais positiva ao longo de toda a jornada. Pessoal, então acho que era isso, de uma forma bem simples aqui, resumida, de como construir essa jornada, de como preencher o mapa. Ele é personalizável, existem diversos outros tipos de mapa também. Vocês podem dar uma pesquisada aí nesses outros modelos que tem disponível na internet e adaptar a realidade de vocês também e dar aí um boom aí no conhecimento do público do perfil de vocês e ver realmente como está rodando, né, o serviço de vocês além dos processos internos, certo? Então, concluímos aqui a etapa 5 de construir a jornada e vamos avançando para a etapa 6 de detalhamento das hipóteses. Aguardo vocês lá.